Este problema eu já resolvi em outras listas, tá? Que deve estar provavelmente na lista de capacitores, mas eu vou resolver aqui de novo. Bom, temos então esse sistema de capacitores, né? Eu já posso identificar aqui que essas duas estão em série, né? Em série, em capacitores se somam os inversos, certo? Deixa-me lembrar, sim, os inversos, né? Então, a capacitância equivalente aí, né, dessas duas deve dar quanto? Um entre C mais um entre C tudo a menos um, né? Um, um mais um vai dar 2C, 2 dividido entre C. O inverso desse vai ser C meios, então. Beleza. Esse aí seria a capacitância equivalente dessas duas. Portanto, o meu sistema ficaria alguma coisa como esse aqui. Aqui ficaríamos com essas duas que viraram só uma, né? Que seria o ponto B, que seria o ponto A. Opa, não sei o que eu fiz, mas de qualquer forma essa era a ideia também, tá? É bom que ela já fez a ideia que eu estava pensando, né? Porque esse ponto A, em princípio, pode ser em qualquer lugar desse aqui, né? Ou esse aqui não necessariamente tem que ser uma reta, né? Esse aqui pode ser unir direto aqui e todos têm o mesmo potencial, certo? Então, eu vou mover esse A, né? Ao longo desse fio, que pode ser até aqui, né? Até aí. Então, aqui vai ser o ponto A, né? Porque, de novo, é uma equipotencial, pelo menos até esse nó, certo? Como eu movi esse aí, eu posso mover esse capacitor ao longo desse aqui, né? Então, se eu fecho esse aqui e abro aqui, né? Eu coloco aí no caso, né? Então, essa ficaria aqui. E bom, como vocês percebem, isso aqui estão em paralelo. Então, essas duas estão em paralelo. Tem C, e esse é a soma direta, né? Então, se estão em paralelo, aqui vai dar 2C. Esse aqui vai ser nosso ponto A, certo? Esse aqui, ficamos com esse aqui. Esse aqui está aqui. E esse aqui é o B, certo? Esse aqui é o C. Esse aqui é C meios. C meios. Bom, essas duas estão em série, né? Em série, então vamos ter uma que sobra dessas duas. Em série é um inverso, né? Então, esse aqui vai ser. Essas duas estão em série. Vai dar 1 dividido entre C mais 1 dividido entre 2C. Todos a menos 1, certo? E esse vai estar unido ao ponto A e vai ser aqui somado com C meios. Beleza. Esse aqui dá quanto? 1 mais 1 meio dá 3 meios. 3 meios, o que é o inverso? 2 terços de C. Beleza? Ok. Essas duas estão em paralelo. Portanto, a capacitância equivalente vai ser. Capacitância equivalente vai ser a soma direta quando estão em paralelo. Pelo menos para capacitores, né? Para resistências é outra lógica, né? A lógica é a inversa do um do outro, né? Beleza? Então aqui vai ser 2 terços de C mais C meios. Então aqui ficamos com 2 vezes 2, 4, né? 5C, 6. Uma coisa está errada aqui, pessoal. Não vai dar a resposta. Vamos lá, aqui. Esse aqui vai dar C com C, né? Meio de C, C meios. Beleza. Tá certo. Esse aqui está em paralelo, vai dar C, beleza. Esse aqui vai dar C. Esse aqui estão em série. Então é a soma dos inversos. Certo? Soma dos inversos. Ah, tá. Aqui falta um capacitor. Não, tá certo. Esse capacitor já foi somado. Ah, não. Esse aqui vale 2C. Esse que estava sendo o problema. Esse aqui vale 2C. Tá? 2C, então aqui temos o meio mais o meio vai dar 1. Certo? Inverso de 1 é C. Então esse vale C. Esse aqui vale C. Então o meio
U mais 1 meio é 3 meios de C. Capacitância equivalente. Certo? A energia total armazenada, U, é 1 meio de C equivalente, né? Vezes V quadrado. Certo? Então, 1 meio C equivalente a 3 meios de C vezes V quadrado. Então, o U, energia armazenada, vai dar 3 quartos de CV quadrado. Beleza? Isso aí. Bom, meu V parece igual a um U, né? Tá tudo errado aqui. Ok. É isso, então. Para esse sistema, né, temos um cilindro que é feito de um material X, vamos supor, cobre, tá? Só para dar um material aqui. E ela é esticada, de forma que agora tem uma nova altura e se tem uma nova altura tem um novo área, certo? Então, como essas duas têm diferentes áreas e alturas, né? A resistência deve mudar se se aplica uma diferença de potencial nas tampas, né? Aqui e aqui. Se aplicar uma diferença de potencial entre as tampas, a resistência das duas é diferente, né? Não deve ser a mesma. Um tem uma área maior e outro tem menor e uma comprimento maior e menor, né? Então é diferente um do outro. Só que ela permanece constante, pelo menos em volume, né? Ou seja, quando estico uma coisa, eu espero que o volume permaneça constante, né? Não deveria de mudar. Se tem 3 metros cúbicos, na hora de esticar ainda deve ter 3 metros cúbicos, porque a massa não se perde, o volume também não se perde. Beleza? Ok, então vou determinar a razão entre as resistências RV e RA, certo? Eu sei a resistência, né? É Rho LA, né? LA. Essa é a fórmula geral. Então vamos a determinar o RA para o primeiro caso. Certeza deve ter uma altura. Neste caso vamos chamar de que a gente chama de H LA. Não vamos complicar nossa vida, tá? É Rho LA, certo? Dividido entre área A, a área desse aqui, né? Esse seria o raio A. Não o raio, a resistência, né? Para o caso B, o Rho deve ser o mesmo, porque o material não muda, tá? Esse caracteriza a um material. Se cobre, continua sendo cobre. Então, temos LB entre a área volume B. Bom, gente, aqui que está o problema. Como que eu determino essas duas, né? Como que eu deixo em função uma da outra. Eu sei que essa área deve ser, né, essa aqui, porque a corrente deve passar, né, em, cruzando essa área transversal, certo? Esse corte circular. Bom, se esse é minha área, né, será que eu posso pensar no volume, né? V de A tem que ser igual a B de V, porque o volume não muda, né? Eu sei que o volume de um cilindro é igual a quê? É a área, né? A área de A vezes o L de A, né? A área de A vezes o L de A. E esse é igual a área de B vezes L de B. Basta ver essa altura, o volume, né? Ok. Então meio que já está aparecendo aqui as coisas, né? Porque eu quero a razão entre RV e entre RA. Ok. Eu vou então aqui tentar reorganizar tudo. Vamos ver se corta alguma coisa e etc, né? Então, vamos a... Aí, vamos ver se corta mesmo. Então RB dividido entre RA vai ser igual a quê? RV é Rho, LB dividido entre AB, né? E Rho é LA dividido entre A de A. Rho com Rho corta. E aqui ficamos com LB, certo? LB é igual a... Fazendo os contos aqui, né? Meios com meios, vai ficar A de A, né? A de A dividido entre L, L de A, área de B. Beleza.
que está faltando na informação. Considere, vou ler mais uma vez. Considere uma base circular resistência em cilindro, resistência, tá? O cilindro é esticado de modo que seu comprimento seja duplicado. Ah, ok. O comprimento é duplicado, mantendo a forma do cilindro. Ok. Então ela se mantém com o formato cilíndrico, só que a altura é duplicada. Então LV é 2 vezes LA. Agora sim, né? Está faltando uma informação. RA. LV é 2 vezes LA, certo? Esse aqui, vezes ADA, dividido entre LA, ADV. Esse aqui com esse aqui corta. Ficamos duas, né? A de A, B, A de B. Ok, mas eu posso tirar essa informação daqui, né? Daqui. A de A, área de A, área de B é igual a quê? L de B dividido entre L de A. Só que esse aqui é 2 vezes, né, um do outro, então esse aqui é 2. Então esse aqui também vale 2. Esse aqui vale 2. Então R de B, R de A é 2. É isso aí, gente. Parece difícil, né, inicialmente, mas seguindo todo certinho o texto, não se complica. Tá? Bom, neste problema temos o seguinte: dois prótons de massa m de carga E, né? Seria positivo, se tratando de prótons, inicialmente em repouso, estão separados por uma distância r. Após serem liberados, eles se afastam um do outro. Determina o módulo da velocidade desses prótons quando estão a uma distância 2r, né? Então, inicialmente estão assim e depois se afastam, né? Como se tratando do mesmo próton, da mesma carga, né? E eu sei que o próton tem a mesma massa, então posso concluir que a velocidade ds e ds são iguais, né, na hora de elas duas serem afastadas. Então, portanto, esse tem V e outro tem V. Por conservação de energia, então, eu posso concluir o seguinte: a energia na situação inicial é igual à energia na situação final, né? Inicial seria nessa primeira situação quando estão separados por R, e a segunda final seria quando estão separados 2R. A energia inicial vai ser só potencial, porque não estão se movendo, estão em repouso. Então, a energia eu sei que é de configuração, né? Essas duas têm uma energia de configuração. E a gente já viu muitos probleminhas disso quando a gente viu o potencial. Era igual a quê? Era o produto das cargas, né? E vezes E, dividido entre a distância que o separa, que seria R. Isso aqui deveria ter um 4πε0, né? Beleza? Esse aí. Igual, né? Igual a. Agora, a gente tem que energia cinética, certo? Quando elas se afastam um do outro, eles têm energia cinética, que eu vou chamar já de 1/2 da massa do próton, né? Nesse caso, só m vezes v quadrado. Tem uma energia cinética, a outra também tem energia cinética, beleza? E ainda tem energia potencial, porque estão separados numa distância 2r, né? Então, continua um sentindo a presença do outro. Portanto, ainda existe uma energia potencial, que vai ser 1 sobre 4πε0, só que aqui vai ser E vezes E dividido entre a distância. Nesse caso seria 2r. Ok, esse aqui vai ficar como mv quadrado, né? 1/2 com 1/2 vai dar 1. Vou reorganizar isso um pouquinho. 4π ε0 ao quadrado é quadrado, né? 4πε0, né? Não sei o que eu falei. Menos, certo? Esse aqui vai ir com, vamos fatorar inclusive 1 sobre 4πε0 menos e quadrado dividido entre 2r. 1 sobre 4πε0, aqui vai dar o r posso fatorar, quadrado, fator comum também, então é 1 menos 1/2. Então esse aqui vai ficar 1/2 de e quadrado dividido entre r e massa v quadrado. Então aqui eu estou procurando a velocidade, né? Estou procurando velocidade, então aqui é bem fácil. V vai ser, então, vou já, aqui vai dar 8, né? Aí em cima temos e quadrado, embaixo temos 8, πε0, certo? Rm, né? Rm, só que todos são raiz.
raiz distribui, aqui vai ficar raiz de 8π YRM, tá? Pronto, é isso. Bom, neste problema temos uma esfera, né, que está constituída por dois hemisférios, cascas que estariam distribuídas sobre sua superfície uma carga positiva Q, né, positiva e outra negativa, certo? Então a gente vai pensar o que acontece com o campo elétrico e com o fluxo desse campo elétrico e vamos analisar as alternativas, beleza? Então vamos lá. Vamos ler primeiro. Considera uma casca esférica isolante de raio R com uma espessura desprezível, bidimensional, centrada na origem no sistema de coordenadas cartesianas x, y, z. No hemisfério superior desta casca distribui-se uma carga Q, tá? De forma uniforme, enquanto no hemisfério inferior distribui-se uma carga negativa, né? Também de forma uniforme, com Q maior que zero, né? Esse aqui impõe que sempre vai tomar valores positivos e aqui vai estar multiplicado por negativo, então vai dar negativo, né? Se uma superfície esférica gaussiana S de raio R estiver concêntrica à casca, qual das afirmações a seguir sobre o módulo do campo elétrico e o fluxo de tal campo através da gaussiana é correta? Então, essa esfera gaussiana tem um raio R. Não indica qual. Pode ser tranquilamente maior que o R som ou menor que o R som. Tá? Então, ela está meio que do lado de dentro e do lado de fora. Então, vamos analisar todos os casos e a gente vai ver qual delas faz mais sentido. Bom, como se trata de uma casca carregada positivamente aqui em cima, então as linhas de campo devem nascer em uma direção, alguma coisa assim, né? Deve ser é como se ele funcionasse como um capacitor muito estranho que está feito por duas cascas, né? E como aqui tem uma carga negativa, então ela deve absorver linhas de campo. Então, o campo elétrico se deve comportar alguma coisa assim, deve ir do positivo ao negativo, tá? Eu vou tentar refazer um pouco mais bonito para a gente visualizar melhor e ver como que deveria dar. Para mim, né, o campo elétrico deveria de ser assim, mais ou menos. Aqui deveria de ser bem na parte central mesmo, certo? Aqui deveria curvar-se um pouquinho, né, nas direções. Uma coisa assim, eu acho. Vai do negativo para o positivo. Então, dentro dessas duas cascas existe um campo elétrico que atravessa essa região, certo? Bom, agora que eu sei como se comporta o campo, vou pensar nos fluxos, tá? Se eu faço uma gaussiana, deixa eu ver aqui como que eu faço. Se eu faço uma gaussiana, só um minuto, vou escolher. Opa. Se eu faço uma gaussiana aqui, de um raio maior, tá? De um raio maior. O que vai dar? Se tiver... Só um minuto, deixa eu ver isso aqui, se eu consigo mover. Opa, movi tudo aqui. Vamos lá, se eu... não vou usar essas ferramentas aqui que eu não estou acostumado aí. Vamos imaginar uma esfera gaussiana aqui, tá? Uma esfera gaussiana de um raio maior que R som, beleza? Então esse vai ser esse. Quanto que será o fluxo aqui? Bom, eu posso concluir que o fluxo por dois motivos que vai ser zero. Primeiro que não existem linhas de campo que estão saindo daqui. Linhas de campo são meio que... Não, na verdade saem sim, né? Na verdade fazem isso aqui. Do positivo, né? Da parte positiva devem sair linhas de campo assim, né? Assim. E depois devem entrar aqui, né? Devem entrar assim, dessa forma. Porque esse é negativo e esse é positivo. Mas, segundo a lei de Gauss, né, o fluxo através de uma superfície S, né, deve ser E diferencial de área, é a carga interna dividida entre Y0, certo? Então aqui a gente vê que linhas de campo que estão saindo estão entrando, então o fluxo total vai dar zero, mas pela lei de Gauss também posso concluir isso, porque a carga total vai ser quanto? Esse aqui positivo menos negativo, então Q menos Q vai dar quanto? Zero. Então aqui vai dar zero.
Então, o fluxo é zero se o raio for maior, né? Ok, agora vamos imaginar uma esfera gaussiana de raio menor aqui dentro. Então, esse vai ser nosso novo S. Quanto que será que vai dar? Esse vai ser S1, que vou chamar de 1, S1. Quanto que vai dar fluxo na superfície S2? É a carga interna dividida entre ε0. Bom, aqui eu posso pensar em função do campo. O campo aqui está vindo da parte de cima e termina para a parte de baixo. Então, números de linhas de campo que entram na parte superior são iguais a esses que saem. Então, a gente pode concluir que o fluxo total é zero. Mas também posso pensar que, em termos da carga, quanto que é a carga que está dentro dessa esfera gaussiana? Não tem carga, é zero. Portanto, a carga é zero e então o fluxo também é zero. Então, para ambos casos, o fluxo do campo elétrico é zero, tá? Tanto para cima, né? Tanto para a parte de fora como para a parte de dentro. Ok, o fluxo é zero. Agora a gente tem que pensar no campo elétrico. O campo elétrico, como a gente está vendo aqui, existe um campo elétrico que vem do negativo para o positivo. E na parte de dentro também existe o campo elétrico. Inclusive na parte central se somaria, né? A parte positiva com a parte negativa. Então esse campo aqui seria uma seta bem mais intensa. Ok, então vamos analisar. Aqui já está dando a resposta, né? O módulo de E de R para R igual a zero, ou seja, no centro, é distinto de zero. Correto? Distinto de zero. E o fluxo através da superfície gaussiana é zero se R for menor que R. Se for menor que R, se de fato dá zero. E se for menor que infinito, né? Ou seja, não, tem que ser maior a R. Desculpem, gente. Maior a R, ou seja, tem que ser maior a distância ao R som, que seria no caso nosso S1, né? E menor a infinito. Então, dá zero de fato, né? Como a gente viu, fluxo. Então, esse aqui estaria correto. Aqui em R igual a zero, o campo elétrico é zero? Não. Não pode ser zero, porque a gente viu que esse aqui não vai dar certo. Então, se um já está errado, o resto está errado, né? Aqui, o campo elétrico é zero em R igual a zero, também está errado. O campo elétrico é distinto de zero, tá? Não indica o lugar, mas tudo bem, é distinto de zero mesmo, né? Para R igual a zero. Ah, não, estamos aqui, R distinto de zero, né? E o fluxo é negativo se R sim for maior que R. Fluxo é negativo. Não, o fluxo é zero. Então, esse aqui também está incorreto. Isso aqui não é válido. O campo elétrico é distinto de zero, beleza? Para a parte interna. Sim, é diferente de zero. E o fluxo é diferente de zero. Não, esse é zero. Então, esse aqui está errado. Na região do lado de fora, né? Aqui R igual, o campo elétrico é zero. Não, em nenhum lado o campo elétrico é zero. Então, de fato, está correto, tá? Neste problema temos um próton de massa MP, né? Possui uma velocidade v na direção x, né? Esse próton entra em uma região onde existe um campo magnético estacionário uniforme V. Esse campo se estende por todo o semiplano X desse aí, né? Positivo, conforme mostrado no filme. Denotamos toda essa região onde o campo está presente como R. Tá. Em um ponto sobre o eixo encontra-se um nêutron, tá, de massa Mn em repouso. O próton colide com um nêutron e no momento do impacto a velocidade do próton é perpendicular ao eixo x. Então aqui no momento esse aqui é perpendicular, né, na colisão em x. Essa colisão resulta na fusão do próton com um nêutron, formando uma única partícula conhecida como deuteron. O momento linear deste processo é conservado. Considerando apenas uma análise dentro do contexto da física clássica e o próton, a massa de próton aproximadamente a massa do nêutron, qual afirmação pode ser considerada verdadeira? O deutério descreve uma trajetória espiral até parar, ou seja, ela vai ir assim, né, e vai parar. Bom, não tem como parar, né? Porque não existe perda de energia. Portanto, isso aqui já nasce sendo errado. Beleza.
O deuteron descreve uma trajetória espiral decrescente até sair da região. Então ela vai ir assim, mais ou menos, assim, né? É estranho, mas pode ser possível, não sei. O deuteron possui um raio de giro menor que o do próton, portanto, permanece na região. Ah, tá. Então, ele estava falando assim, ela vai ter um raio menor, portanto, isso aqui vai permanentemente girando aqui. Parece que tem sentido, né? O deuteron sai da região R no ponto abaixo do ponto de entrada do próton com sua velocidade perpendicular a eixo Y. Ou seja, nesse caso, esse aqui vai girar e ela vai ser com a velocidade perpendicular aqui embaixo. Será essa a resposta? Nesse caso, sim, né? O deuteron possui um raio de giro menor que o do próton, portanto, sai da região com uma velocidade de modo que forme um ângulo diferente de π-meios. Então, está indicando que ela vai sair por aqui ou assim, né? Diferente de π, não é perpendicular. Então, vamos lá, gente. Devemos, de alguma forma, poder resolver isso aqui. Ela está entrando com uma velocidade aqui, certo? Eu posso até calcular essa velocidade. Não, é dado, inclusive, essa velocidade. Entra aqui e vai colidir, certo? Então, vamos lá. Temos a força magnética, né? Força magnética é igual a carga V, B, né? E esse igual tem que ser a massa vezes a aceleração centrípeta. O seno do ângulo é 90, então o seno 90 é 1. mv quadrado dividido entre o raio. Deve ter um raio de giro aqui, certo? Vou determinar o quanto vale o raio e talvez assim podemos concluir, né? Porque se o raio por algum motivo aqui é menor ou maior, aí a gente pensa, né? Então esse aqui corta com esse aqui, que é V, MV, R. Então R é igual a MV vezes QR. Beleza. Esse aí, né? O raio na primeira parte. Bom, uma vez que ele entra aqui, né? Vai colidir e vai se juntar. E as duas vão ter uma nova massa. Portanto, vou aplicar de novo a somatória das forças igual a massa, né? Massa nesse caso da soma, né? Massa do próton mais massa do nêutron, certo? Vezes a aceleração centrípeta. A única força vai ser a força magnética. Somatória das forças, a força magnética. Então aqui vai dar massa do próton mais massa do nêutron. A aceleração centrípeta é v quadrado dividido entre um novo R. Esse novo R eu vou chamar de R som, tá? Melhor R2. 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 E a força magnética é igual a quê? É V. Deixa eu lembrar. É que V. Eu não sei com que velocidade agora tem. Vou chamar V', tá? B. M. P. Massa do nêutron. V quadrado dividido entre R quadrado. R2, né? Então vou isolar aqui o R2. Só para a gente, né, ver como que ela vai mudar. MP, M. Esse aqui corta, esse V' também, né? Esse aqui corta. Então vamos lá, o que fica aqui? MP mais MN vezes V' dividido entre R2. Não, R2 que estou isolando, certo? Então ficamos só com QB. Beleza. Então esse é o raio. Vamos pensar nas velocidades aqui e vamos ver o que dá, né? Bom, como existe uma colisão, deve existir conservação do momento. A somatória dos p's antes deve ser igual à somatória dos p depois, certo? Então, o momento linear antes da colisão só tem aqui, justo aqui antes de colidir. Justo antes deve ser a massa do próton vezes a velocidade inicial que tinha antes, né? Ou seja, esse V aqui. Beleza. Depois, né? Depois, a única momento linear que ela tem é quando ela já está junto, que vai para baixo. Então, deve ser m, só que deve ser m próton mais m do nêutron vezes a velocidade linha, porque aqui sai com velocidade linha. Aqui ela entra com velocidade v e aqui sai com velocidade v'. Beleza? Então, olhem que interessante. Esse é igual a esse. Então,
esse daqui, todo esse daqui é igual a esse aqui, certo? Então, R2 é igual a MP do próton V, que é V. Então, R2 é igual a R. RMV, que é R. É M, né? Nesse caso seria do próton, cada um. Eu esqueci de colocar do próton. Do próton V, que é V, né? Então, tem o mesmo raio. Portanto, isso aqui tem o mesmo raio. Então, ela vai sair perpendicular nessa direção. Beleza? Então, essa, de fato, é a afirmação correta. Ok. Neste caso, considere duas espiras, né, circulares concêntricas de raio R e 2R rigidamente unidas por duas barras isolantes e de massa desprezível, conforme ilustrado na figura. A espira de raio R conduz uma corrente estacionária de intensidade E no sentido anti-horário. Beleza. Esse aqui vai no sentido anti-horário. E a de 2R conduz uma corrente em sentido horário, também com a intensidade I. As duas levam I, então. É um campo magnético estacionário e uniforme descrito por V igual a esse aqui, né? Permeia toda a região. Qual das alternativas expressa corretamente o torque resultante sobre a espira? Bom, o campo magnético, então, é na direção diagonal, né? O torque, vamos lá. O torque, a fórmula é μ vetorial B. Vetorial B. É esse aí. E eu sei que o μ é I vetorário. B, certo? Essa seria a fórmula geral. Se essa fórmula é geral, eu tenho que determinar a direção do vetorário. Vamos lá. Para esse primeiro primeira espira. Pela regra da mão direita, seguindo a corrente com minha mão, né, com os dedos da minha mão da direita, e onde aponta o dedo pulgar é o vetor área. Então, esse aqui é o vetor área, tá, gente? Esse aqui. Vamos chamar área 1, tá? Área 1. E para o outro caso, né, eu vou fazer com... Deixa eu ver qual cor aqui, com essa cor. Só um minuto. Beleza. E o outro vetor área deve ser qual direção? Fazendo a regra da mão direita para a espira maior. Deve ser para baixo, né? Para baixo. Porque, de novo, façam a regra da mão direita que vocês vão concluir facilmente que é para baixo. Então, esse aqui deve ser área 2. Certo? Vetor área 2, no caso. Então, o AD1 é oposto ao outro. Portanto, os torques devem se subtrair, né? Não deve ser a soma, deve ser a diferença dos torques. Então, vamos calcular os mis, né? O mi resultante total e o torque resultante vai ser igual a mi resultante vetorial P. Ou posso calcular o torque para cada um dos casos e somar os torques, tanto faz. Qual dos dois caminhos eu utilize, a resposta deve ser a mesma, né? Então, o mi resultante, né, vai ser um mi, esse aqui vamos chamar de 1, esse aqui de 2. De 1 mais de 2, beleza? Esse aqui é I vezes a área 1. Só que em qual direção? Na direção Z positivo, que estaria apontando para cima. E o Mi2 seria para baixo. Seria IA2 na direção Z negativo, né? Beleza, é a diferença dos Mi's, né? A área do primeiro vale π r quadrado, Z. A área do segundo, aí que está o problema, né? Vale π, o raio seria 2r. 2r ao quadrado, na direção C. Então, o que a gente tem? Fazendo as contas aqui, né? Temos negativo, né? O mi resultante vai ser negativo. Vai ser 4, 4 menos 1, 3. 3 i π r quadrado z. Beleza? Esse aí.
e 3i pi r quadrado z, ok? Agora que eu tenho o mi resultante, o torque resultante é fácil. Eu deveria só fazer mi resultante vetorial b, certo? Mi é 3i pi r quadrado z, certo? Vezes b. Só que v está na direção. Aqui vou fazer um pouco mais perto daqui. Então, deve ser mi resultante vale 3 negativo pi r quadrado z vetorial b. B é v0, certo? V0 na direção y, z. Tá. Posso distribuir o z, né, em cada uma delas. Então, vai ficar z com c, esse aqui vai zerar, né? Vai zerar, então vamos ficar só 3i pi r quadrado b0 z y, né? Pela regra da mão direita, esse aqui vai ser o quê? C vezes y vai dar menos x, tá? Menos x. Portanto, o r resultante vai ser mais, né? 3i pi r quadrado b0 na direção x, tá? É isso. Bom, é fácil, né? Se eu quiser calcular o U, né? A energia do momento dipolo magnético deve ser mi resultante, neste caso, né? O resultado que tem, isso aqui é negativo, escalar B, né? Produto escalar seria bem fácil, entre o mi resultante, que seria esse aqui, e o vetor B, que também é esse aí. Se eu tiver o ângulo, né, entre essas duas, entre o vetor área e o B, que seria esse daqui, podemos chamar de alfa, seria talvez mais fácil, né? Seria um módulo de negativo ainda, né? Negativo sempre, módulo desse aqui, vezes o módulo de V, vezes o cosseno de alfa, né? Então é só calcular um módulo desse aqui, do mi, né? Cadê? Esse aqui, que seria fácil, né? Que seria esse mesmo, sem um z, né? B sub B, que seria B0, né? Se vocês calculam no módulo. Só que o problema seria calcular o alfa, cosseno de alfa, né? Aí que estaria o problema. Então talvez a melhor forma aqui seria necessariamente fazendo o produto escalar y com y, z com c e assim por diante. Bom, é isso, gente.